Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, olha que interessante. Em Pérgamo você já vê aquela igreja que Constantino abraça, dá um beijinho e diz: venham para o meu lado. Essa foi a igreja de Pérgamo. Aí olha que interessante essa parábola. Jesus também falou dessa era da igreja. Jesus disse sobre o grão de mostarda. Jesus disse que o reino dos céus seria semelhante a um homem que plantou um grão de mostarda. Agora olhe para cá, que interessante. Isso está em Mateus 13, 31 a 32. Só que cresce uma árvore gigantesca. E não pode. É aquilo que o papai ensinou sempre para a gente. Grão de mostarda dá uma árvore pequenininha. Só tem um tipo de grão que dá uma árvore terrivelmente enorme. Não, grão de mostarda dá uma árvore pequenininha. Como é que cresce uma igreja tão grande dessa? É porque houve uma anomalia, algum erro. E o pior, as aves se aninham nos seus ramos. Sempre que a Bíblia fala de aves se aninhando, em 80% dos textos significa demônios. Demônios aqui entraram na igreja. Quando, infelizmente, Constantino tentou nos trazer para perto, e se ele se tornou crente ou não, não sei, demônios começaram a entrar na igreja. Demônios começaram a entrar com doutrinas de demônios. Mas existiu, pelo menos nessa época, um último restolho que estava ali lutando e... Eu creio perfeitamente que isso existe sempre. Que isso acompanha a história da igreja sempre. E aí, por isso que esses irmãos dizem que esta é a era de Constantino, do casamento pervertido, e que Deus teve que manifestar com o seu espírito, que são os 7 espíritos, aqui o espírito de inteligência, para começar a levantar os valdenses, levantar John Wycliffe, etc., para começar a sair do meio da igreja. Só que a igreja ia piorar, né? Por isso Jesus nos trouxe... só um pouquinho. Pode pegar no smartphone. Aí eu trouxe isso aqui, que foi um paralelo muito bem feito por esses irmãos entre a igreja correta e o cristianismo católico romano. Olha o que aconteceu na época da igreja que começou a se desviar. Olha que interessante. Em primeiro lugar, em 310, nós começamos, infelizmente, a rezar pelos defuntos. Rezar por defunto. Aí, 313, Constantino nos deu liberdade para nos adaptar aos pagãos que estavam entrando dentro da igreja e não deixar eles saírem. Aí a gente começou a usar a vela na igreja para dizer que era o símbolo do Espírito Santo dentro da igreja. Olha o que a gente fez. Então a vela na igreja era a presença de Deus confirmada. Passamos a ter vela em casa. E aí a gente sabia que Deus estava na igreja. E em casa, quando a vela estava acesa, apagou, Deus tinha saído da igreja, tinha que chamar os padres para acender vela. A gente passou por isso. Aí depois nós começamos a fazer culto dos santos. Culto dos santos. Culto dos santos. Depois, instituímos a missa como sacramento. Começamos a dizer assim: Deus não fez tudo por Cristo, é necessário algo a mais do Espírito Santo. Como é que esse algo a mais do Espírito Santo vem? Pelos sacramentos. Aí sacramento é mecanismo de graça de Deus depois de Cristo através do Espírito Santo. E o grande sacramento que nos dá a vida eterna é a missa. Aí olhamos para a Virgem Maria e começamos o culto à Virgem Maria. O padre começou a ter roupas sacerdotais diferentes do povo e se separar do povo completamente. E aí criamos a doutrina do purgatório. Cristo tinha avisado.
Cristo tinha avisado. Agora, olha que interessante. Aí vem a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira foi a pior de todas. Foi a mais atolada no erro e no engano. Aqui não foi à toa que simplesmente a Tiatira, em Apocalipse, Deus disse, olha, presta atenção, escuta uma coisa. Vocês estão mortos. Vocês estão acabados. Não tem nada bom aí dentro, não. Se lembra da parábola do fermento? Jesus avisou sobre Tiatira. Uma mulher coloca massa no fermento. Por que mulher? Igreja. A massa seria a obra da igreja. Fermento sempre é objeto de repreensão na Bíblia. Tanto é que Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus. Fermento é algo que não se poderia acrescer. A massa, porque a massa verídica já vem dele, que é o pão da vida. É o pão da vida. Ele é o pão da vida sem fermento. E aí aqui você tem uma mulher distribuindo uma massa, que seria Cristo o pão da vida com fermento. E o que ela faz? Ela bota 3 medidas de farinha e fermento dentro. Segundo os intérpretes, 3 medidas de farinha. Pai, Filho e Espírito Santo. E toda a obra completa de Cristo. Só que aí ela vem e coloca o que não poderia colocar, o fermento. Estraga a massa. E o pior, tudo fica levedado. Aqui está falando de um cristianismo caído ao extremo e morto ao extremo. Olhe para cá. Não foi isso que aconteceu de 500 a 1500? Olha aí no seu smartphone. Olha o que a gente fez. A gente em 503 já estabeleceu a doutrina do purgatório. No ano 600, Bonifácio III se declara bispo universal e papa. 606, obrigação de beijar os pés do papa, porque senão você não vai no céu. 754, doutrina do poder temporal da igreja. 708, aí a igreja passa a ser uma agência política. 783, adoração a imagens e relíquias. 800, uso da água benta. Espírito Santo está na água benta e te abençoa para sempre. 890, culto a São José. 993, canonização de santos. Passamos a não acreditar mais em Cristo. Precisamos de gente entre nós e Deus intercedendo por nós. Daí você canoniza santo. Se a gente tivesse na Igreja Católica, nós teríamos o direito de abrir o processo de canonização do pastor Gedeon. Que foi um homem dedicado a Deus, vivia para Deus, e por intermédio dele muitos milagres foram feitos. Então nós teríamos direito de abrir o processo de canonização. E aí depois que ele fosse santo, aí a gente não pedia mais a Cristo, pedia ao santo Gedeon, e ele pediria ao Pai. Olha que ponto nós chegamos, irmãos. Olha que ponto nós chegamos, e Jesus tinha alertado isso. Olha aqui, ó. Instituição das festas aos defuntos. Celibato sacerdotal. Aqui a igreja proibiu os seus bispos de ter esposa, ter filho, porque eles estavam cobrando pelos trabalhos. Olha aqui, ó. Dogma da infalibilidade da igreja. A igreja nunca erra. Invenção do rosário. Instituição da Santa Inquisição. Para quem pensar diferente, nós mata. Venda de indulgências. Porque você comprando indulgência, perdoa pecado. Olha onde a gente chegou, irmãos. Olha que interessante. O pão é substituído pela hóstia. Criada a confissão auricular, ou seja, as demais formas de perdão, ou sacramento. Você chega para o padre, fala os seus pecados. Não tem problema. O padre te passa o que você tem que fazer, a penitência, você está perdoado. Sangue de Cristo não vale mais nada. A adoração da hóstia e da missa.
Proibição de leitura da Bíblia, porque é perigoso. Porque Cristo tinha dito a Tiatira, olha, eu tenho ainda alguns aí. Aí com Sardes, você tem a parábola do tesouro escondido. Jesus falou isso pra gente. Vera, ó que interessante. Você tem em Mateus 13:44, um homem que encontra um tesouro. Ele não estava procurando um tesouro, Vera. Ele encontra um tesouro. E quando ele encontra um tesouro, ele esconde esse tesouro. Aí ele vai, vende tudo e compra esse tesouro. Está falando de que aqui? Reforma protestante. Está falando de John Wycliffe. Está falando de John Hus. Está falando de Savonarola. Está falando de Lutero. Está falando de João Calvino. Está falando de Martin Butzer. Está falando de Theodor Butzer. Irmão, Theodor Beza. Está falando desses homens que abandonaram tudo para voltar-se a Cristo por causa do tesouro. Abandonaram tudo e levantaram a igreja. Por intermédio desses homens, olha o que Deus fez. Ali, está vendo? Se lembra, 1415? A última besteira que fizemos? Deus, em 31/10/2015, traz a reforma protestante e nos faz voltar para cá. Nos faz voltar para cá. Só que a igreja morta, através do Concílio de Trento, faz isso aqui, ó. Através do Concílio de Trento, diz, ó, os protestantes vão para o inferno, porque vale a tradição da igreja. E se a tradição da igreja, o costume da igreja foi oração aos mortos, foi com calma colocar todos os erros, nós seguimos a tradição da igreja. Olha que interessante. Para defender as doutrinas falsas deles, em 1446, eles introduziram livros apócrifos na Bíblia. Livros que nós não tínhamos, eles introduziram para quê? Para defender as loucuras deles, o fermento. E aí vem a introdução do escapulário. Maria foi concebida de forma absolutamente santa. Infalibilidade do Papa, porque nós estávamos ganhando muito terreno. E a ascensão de Maria. Maria está no céu intercedendo por nós. Aí a igreja se racha e nós viemos para cá. Gente, é por isso que quando você olha para esse período de Sardes, existe entre nós o espírito de fortaleza, dos 7 espíritos, o espírito de fortaleza. Porque só tendo fortaleza é que poderíamos brigar contra isso aqui. Estou terminando. Agora, amados irmãos, veja que quando existe o Apocalipse, Deus também fala da igreja de Filadélfia em Mateus 13, 45, 43. É a parábola da pérola de grande valor. Olha que interessante. Quando você tem a parábola da pérola de grande valor, você tem Cristo dizendo que tem um indivíduo que vive da compra e venda de quê? Pérolas. Compra e venda de pérolas. E que esse indivíduo simplesmente encontra a maior das pérolas. E que ele vende tudo e a compra. Aqui você tem o período dos homens que se sucedem àqueles que estabeleceram a fé protestante. Você tem os grandes primeiros missionários que simplesmente vivem da pérola e quando encontram a pérola de grande valor, abrem mão da vida inteira e vão pelo mundo evangelizar. Aí aqui você tem as grandes tochas, você tem a igreja avivada, você tem a igreja louca de novo no mundo pregando o evangelho para tudo que é lado. Você tem os Wesleys, você tem os grandes pentecostais, você tem então os 2 primeiros que chegaram aqui no Brasil, o Francesconi que fundou aquela igreja. Você tem exatamente os 2 grandes que fundaram a Assembleia de Deus, que é Gurnarving e Daniel Bergerson. Você tem esses.
Você tem inclusive os presbiterianos que nunca acreditaram no Espírito Santo, agora estão começando a acreditar, vindo para cá com João Manuel Costa. Você tem esses homens que largam tudo, larga a vida, larga a alma, larga tudo e vai pelo mundo e são tochas incendiárias. E aí esses homens representam esta igreja. Mas infelizmente tem a igreja de Laodiceia, em que hoje tem que ter entre nós o espírito de temor dos 7 espíritos de Apocalipse, porque aqui está a parábola da rede. Essa parábola está em Mateus 47, 48. Não foi à toa que Jesus disse que pescadores estão trabalhando. Os pescadores são quem? São gente que está no ministério, na igreja, a igreja completa lutando na obra de Cristo. E quando eles lançam a rede vem. E a rede é lançada e ela vem com peixes bons e peixes maus. Bons peixes e maus peixes. Interessante, o que é um peixe bom, o que é um peixe mau, né? Peixe é peixe. É espiritualmente que está falando. E esses peixes são colocados na praia e são separados os peixes bons dos peixes maus. Mas é no último dia. É no último dia. Então aqui Deus está nos falando literalmente desse período de mistura, em que a rede era jogada e vinha muita gente. E que infelizmente peixes bons e peixes maus existiriam dentro da igreja e não haveria sal suficiente para tornar os peixes maus em peixes bons, por causa da mistura. Seria o que eles dizem o equivalente à igreja de hoje, a igreja de Laodiceia, que Deus disse, eu estou para te vomitar. Estou para te vomitar. Irmãos, nós não cremos que seja essa a sequência, apesar de linda a sequência. E muito bem estruturadas, por quem crê que em cada período da história é uma parte da igreja. Nós cremos que em todas as eras, todas essas igrejas existem. Todas estas igrejas existem. Em todas as eras. É assim que nós, do Brasil para Cristo, cremos, mesmo sabendo que há uma posição diferente, que há um pensamento diferente. E quem pensa diferente de nós, diz que a igreja ali está. Eles fazem exatamente isso. A fonte está aqui, tá? Palavra revelada oficial. Está tudo aí no seu smartphone. Eles chegam a dizer isso aqui, ó. Essa é a parte mais interessante. Eles chegam a dizer que a igreja só tem